Em alguns problemas de mecânica quântica, a gente não consegue resolver a equação de Schrödinger completamente de forma analítica, ou às vezes a gente até nem está tão interessado em resolver completamente de forma exata, né? Às vezes a gente está só interessado em saber se eu tenho um certo sistema que eu conheço e eu aplico uma coisa extra nele, um campo extra, ou coloco um termo a mais lá, qual a influência desse campo nos resultados, né? E é aí que entra a importância do papel da teoria da perturbação, né? Essa teoria de perturbação ela é um método que a gente usa, um método alternativo de resolver a equação de Schrödinger, em que você não necessariamente realmente resolve a equação de Schrödinger, para um certo sistema, né? Você pega as soluções que você conhece para um sistema parecido com aquele e vê o quanto que mudou nessas soluções porque você colocou um termo extra nesse seu hamiltoniano, que pode ser vindo de um campo ou de alguma aproximação melhor que você fez para o problema, né? Então vamos ver aqui como é que isso aqui funciona. A ideia é que a gente conheça o... A gente tem um hamiltoniano dado por um H0 mais H', e a gente conheça as autofunções e autoenergias desse hamiltoniano H0 aqui. Isso aqui poderia, por exemplo, ser um poço quadrado. E aí esse termo H' seria um termo novo que você colocou lá como uma perturbação. Por exemplo, um campo elétrico sobre o poço quadrado. Ou isso aqui poderia ser um átomo de hidrogênio. E aí você quer ver o efeito de um campo magnético sobre um átomo de hidrogênio. Você poderia colocar fazer sempre problemas desse tipo usando métodos perturbativos, como esse que eu vou mostrar aqui, tá certo? Para poder a gente controlar qual é a ordem de grandeza da correção sobre as energias e as funções de onda que eu estou estudando aqui, para a gente ficar controlando isso no meio da conta, eu vou colocar um termo aqui que é um lambda para multiplicar esse H' aqui, que é o termo extra, que é a chamada perturbação, né? Eu vou colocar esse lambda e a gente vai poder ver se essa correção está ao quadrado ou ao cubo, mas no final você vai ver que não vai depender desse lambda a resposta do meu problema, tá certo? Então esse lambda aqui ele vai fazer só o papel de controlar quantas vezes eu coloco essa correção aqui. Se for uma correção de primeira ordem, aí esse termo aparece uma vez, o H'. Uma correção de segunda ordem vai ser uma correção que depende dele vezes ele mesmo e assim por diante, né? Vocês vão ver que no final não vai depender desse lambda da solução, tá certo? Então isso aqui é só uma ferramenta matemática para auxiliar, mas a gente vai acabar com uma solução que não depende disso. Bom, mas o que a gente precisa já conhecer para começar a teoria é quem são as autofunções e autovalores do H0, né? Então eu preciso saber quem é que eu vou chamar isso de psi-n de 0 e um en de 0. Esses são os autoestados do operador do hamiltoniano sem a perturbação ainda, né? E aí, isso aqui então poderia ser, por exemplo, as funções de onda de um átomo de hidrogênio se o sistema não perturbado for um átomo de hidrogênio, por exemplo, né? E esses daqui seriam as energias nesse caso, né? Então a minha pergunta é, sabendo uma coleção de autoestados desses, que formam uma base completa, né? E sabendo essas energias, será que eu não consigo ver as energias e autofunções do H como sendo só isso aqui mais uma correçãozinha e essa energia mais uma correçãozinha? Essa que é a ideia, né? Então o que eu estou querendo aqui é uma coisa assim, psi-n de 1, ou psi-n total, o verdadeiro desse hamiltoniano todo, deveria ser algo como psi-n de 0, mas ele não é exatamente psi-n de 0, porque o hamiltoniano não é realmente H0. Então eu boto um lambda psi-n de 1, é uma correção de primeira ordem, mais um lambda psi-n de 2, é uma correção de segunda ordem, e assim por diante, né? E eu faço a mesma coisa para a energia. A energia de verdade, ela não é somente o En de 0, porque o hamiltoniano não é H0, mas eu posso dizer que ele tem um lambda En de 1, tem uma correção de primeira ordem, tem um lambda 2 En de 2, que é uma correção de segunda ordem, e assim por diante, né? E aí a pergunta mesmo nessa coisa toda aqui é, quem tem que ser esses valores aqui? Quem é essa correção aqui? Quem tem que ser essa correção aqui e essa daqui, né? Tem que ser correções tais que satisfaçam a minha equação de Schrödinger de verdade aqui para esse sistema, né? Minha equação de Schrödinger mesmo é para ser uma coisa assim, né? H psi de n tem que ser o En psi de n, né? Então, o que quer que eu coloque aqui precisa satisfazer essa equação, pelo menos com uma certa aproximação, né?
Então, como é que a gente vai fazer? Se eu sei que ela tem que satisfazer essa equação, vamos então substituir isso aqui nessa equação e ver o que é necessário para que a equação seja satisfeita, né? A gente vai encontrar umas condições sobre esses psi-n's aqui, de 1 e 2, etc., essas correções, que obrigam que sejam obedecidas essas condições, e se elas forem obedecidas, essa equação vai acabar sendo satisfeita, né? Então, vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui vai ser o H. O H não é exatamente H, ele é um H0 mais lambda H'. O psi não é exatamente o psi, na verdade o psi é psi-n de 0 mais lambda psi-n de 1 e assim por diante. Aí do lado direito da equação, o EN. O EN não é exatamente EN, ele é um EN de 0 mais lambda EN de 1 e aí um monte de outros termos. E o psi-n que está aqui também não é simplesmente o psi-n, ele é um psi-n de 0 mais lambda psi-n de 1 e assim por diante, né? Então agora eu já usei essas expressões aqui, eu vou apagar elas aqui para a gente continuar aqui embaixo. Essa é a própria equação de Schrödinger que está sendo satisfeita agora aqui com essa solução que eu estou colocando, né? Então, o que eu tenho que encontrar agora é o seguinte, isso aqui vai ser um polinômio em lambda, né? E quando você tem uma equação que o polinômio do lado esquerdo é igual ao polinômio do lado direito, cada termo do polinômio, para cada potência do polinômio, tem que ser igual dos dois lados, né? Então agora vocês devem estar percebendo qual foi a vantagem de eu ter colocado esse lambda, né? Eu posso procurar todos os termos que são de lambda elevado a zero e fazer uma equação só para eles, ó. H0 multiplicando isso aqui, não tem lambda nele, então é como se fosse lambda elevado a zero. Lambda... aqui qualquer outra coisa que eu multiplicar vai ter um lambda na frente, então não posso mais fazer nada. Aqui n0 com esse daqui não tem nenhum lambda na frente, então ele aqui satisfaz essa condição também. E esses daqui, esses aqui tem um lambda a mais, se eu fizer qualquer outra multiplicação eu vou acabar colocando um lambda na conta. Então, o que eu estou dizendo aqui é que os termos que multiplicam lambda elevado a zero, ou seja, os termos que não têm lambda são H0 psi-n de 0 é igual a EN de 0, psi-n de 0. Mas aí isso aqui não tem graça, né? Porque eu já sabia. Ou seja, essa aqui é a correção de ordem 0. É o que me diz que as funções que eu escolhi e as energias que eu escolhi, de fato, são autofunções do H0. Então, ok, isso aqui é verdade, mas não me ajuda em nada, né? Vamos pegar agora os termos que tem lambda elevado a 1. Lambda elevado a 1, eu tenho um deles aqui, ó, é o H0 lambda psi-n de 1. Então, aqui eu vou ter H0... psi-n de 1. Notem que eu não estou colocando lambda porque não precisa, porque eu só estou querendo comparar quem multiplica lambda aqui, né? Então, H0 psi-n de 1 e quem mais multiplica só lambda aqui? Tem mais H' psi-n de 0, não é isso? Isso do lado direito. Do lado esquerdo eu vou ter EN de 0 que multiplica psi-n de 1. N de 0 multiplicando psi-n de 1. E tenho mais EN de 1 multiplicando psi-n de 0. É isso? Esses aqui são os termos que multiplicam lambda aí. E aí o que é que eu posso fazer agora com isso? Isso aqui é uma equação aqui, né? Eu tenho que dar um jeito de tentar limpar algumas coisas e isolar só esse EN de 1. Uma possibilidade de dar esse jeito aí é eu multiplicar todo mundo por um Bra psi-n de 0. Essa sacada que eu estou fazendo aqui, ela é uma coisa que você tem que pensar um pouco, assim, é mais de experiência. Você tem que pensar que se você multiplicar esse Bra de psi-n de 0, você vai conseguir cancelar umas coisas aqui, né? Então, ó, o que é que vai acontecer? Quando eu multiplicar esse Bra de psi-n de 0 pela equação inteira, o que vai acontecer é que o Bra de psi-n de 0, vamos colocar aqui, ó, psi-n de 0, H0 psi-n de 1, esse termo que está aqui, H0 é hermitiano. Se ele operar desse lado de cá, ele vai encontrar EN de 0, psi-n de 0, psi-n de 1, né? Isso aqui tem que ser exatamente para esse N que está aqui, né? Eu vou encontrar o EN, que é exatamente o N que veio desse N que eu coloquei aqui. A energia que vem para esse N, desse N que está aqui, né? Então, pronto. Esse termo aqui, estou enfatizando que é o mesmo índice, porque quando eu multiplicar psi-n de 0 bem aqui, ó, ele vai atravessar e vai passar aqui também por que vai ficar um EN de 0, vai ficar psi-n de 0, psi-n de 1,
E aí notem que esse termo que está aqui é esse mesmo termo que está aqui, né? Então o que vai acontecer é que esse termo que está aqui vai cancelar esse, quando eu multiplicar pelo πn de zero. Agora esses aqui não, esses aqui vão sobreviver, né? Então, ó, nesse daqui da direita, πn de zero, isso aqui é uma constante, eu atravesso o bracket, vai ficar bracket de πn de zero com πn de zero. Como essas funções são normalizadas, isso aqui vai acabar dando 1, né? Então, nesse daqui vai aparecer, ó, n de 1 e o bracket do πn de zero com o próprio πn de zero, com os mesmos índices e tudo, né? Então, isso aqui tem que dar 1. E desse lado de cá, eu vou ter, nesse termo aqui, um bracket de πn de zero, h' πn de zero. E aí, esse termo aqui sobrou, esse termo aqui sobrou, não é isso? Então, agora vamos reorganizar os termos aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Então, na verdade, era bom eu não apagar essa equação aqui em cima. Então, eu não vou apagar ela aqui. Eu vou só atualizar essa equação que está colocada aqui embaixo, certo? Então, acompanhem aí. O que você vai encontrar nessa conta toda são os dois termos que sobraram naquela conta que eu fiz. Então, a correção de lambda elevado a 1, ela é tal que n de 1, é o que sobrou do lado direito, vai ser o bracket de πn de zero, h' πn de zero. Olha, é uma correção de primeira ordem mesmo, porque só tem o h' aparecendo uma vez, não ele vezes ele, né? E ela é bem razoável, né? Porque o que é que eu vou pensar? Se eu colocar um termo extra, qual é a primeira coisa que eu vou pensar para corrigir o enésimo estado? Fazer o valor médio daquele termo extra, né? Vai ver a energia da correção aí, vai ser simplesmente tirar a média da nova energia que eu coloquei lá para o hamiltoniano. Então é bem razoável essa correção, né? Aí agora vamos ver a correção de primeira ordem para a função de onda, né? Então a gente vai ter que voltar para aquela equação, que é a equação de todo mundo que só multiplica lambda elevado a 1. Essa equação ela vai ser uma coisa assim, né? Ó, H0, eu vou até escrever ela de um outro jeito já. Ó. É 0 πn de 1, aqui eu tenho H0 πn de 1, não é isso? Esse é o que multiplica lambda. E do lado direito eu tenho En de 0 πn de 1, né? Eu vou botar todo mundo que multiplica πn de 1 para o lado esquerdo da conta. Isso aqui vai ficar uma coisa assim, ó. En de 0 multiplicado por πn de 1, não é isso? E isso é o que eu estou procurando. Do lado direito, eu vou passar todo mundo que multiplica πn de 0. H' πn de 0 está multiplicando um lambda, ele está na minha conta aqui. Então, eu tenho que passar ele para o lado direito, e aqui eu tenho um En de 1, πn de 0, ele também multiplica o lambda. Eu deixo ele aqui do lado direito. Então, o que eu tenho aqui do lado direito é En de 1 menos o H' que eu passei para o lado direito aqui. πn de 0. Então, só para explicar aqui, o que eu fiz então foi isolar nessa equação todos os termos que só multiplicam lambda, então são esses 4 termos aqui, e depois passei para um lado e para o outro para isolar todos os que só multiplicam πn de 1 e todos que multiplicam πn de 0. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu quero fazer com que πn de 1 seja escrito em termos de funções do πn de 0. Não é isso que eu estou procurando? Que as minhas correções sejam em termos de uma base que eu já conheço, que são as funções do H0, né? Então, ó, o que eu quero então é que o πn de 1 seja uma coisa desse tipo aqui, ó, somatório em M de... Vou até colocar aqui numa cor diferente, porque isso não é uma conclusão minha aqui, é o que eu estou buscando. Eu estou buscando um πn de 1 que possa ser escrito assim, somatório em M de Cm πm de 0. Ou seja, uma combinação das funções que eu conheço. São as funções do H0. Aí note que se eu fizer isso, eu não preciso nem dizer que esse M tem todos os valores possíveis. Esse M, eu posso dizer que ele não inclui nesse somatório o termo N. O termo N sendo o N dessa equação que eu coloquei aqui, tá certo? Então, ó, esse N dessa equação, eu posso botar o N aqui e quando eu somar isso aqui, o M nunca vai precisar ser igual a N. Por que é que eles não precisam ser iguais? Pelo seguinte, se eu colocar um termo extra aqui, que seja uma coisa assim, ó, o πn de 1, vamos fazer aqui do lado aqui, ó, πn de 1, eu vou trocar o πn de 1 por uma coisa assim, ó, πn do 1 que eu já tinha antes, e mais um gama πn de 0, certo?
Aí o que é isso? Ó? Esse aqui é um desses termos que está aqui, né? Ó. Esse aqui eu não teria C1, C1, Psi1, C2, Psi2, C3, Psi3, até que uma hora eu acerto CN, Psi-N, que é onde o N aqui é o mesmo N daqui, né? Pronto, aqui eu botei o mesmo N aqui. Se eu fizer isso e substituir isso aqui na equação, ó, eu vou ter H0 Psi-N de 0, e esse N é esse mesmo N daqui, ó. Aí vai cancelar o lado direito da equação e a equação vai ficar satisfeita com a mesma forma. Vai cancelar esse termo do lado direito da equação, né? Eu vou fazer H0 vezes esse termo, é o que eu já tinha antes, e vou fazer H0 vezes esse, mas quando eu fizer H0 vezes esse, vai aparecer o EN de 0, e aí ele vai cancelar, e o termo extra que viria dessa adição não é um termo relevante para a equação, ele vai ser 0, entendeu? Então, eu tenho a liberdade de dizer que a solução é essa ou que a solução é essa, qualquer que seja o gama que está aqui. Então, vamos supor que eu peguei e encontrei uma solução que tem uma soma com todos os Cs, inclusive com Cm, com M igual a N. Aí, o que é que eu faço? Eu pego e digo que gama é o negativo do Cn. Aí, pronto. Quando eu fizer isso, eu vou botar uma solução aqui que é essa que eu tenho, menos o termo que está ali, e está aí. Acabei de encontrar uma solução que não tem o termo M igual a N nela, entendeu? Então, o que eu quero dizer é isso. Você pode fazer uma soma com todos os termos, inclusive o M igual a N. Mas você também pode não fazer. E vai ser melhor não fazer. Eu estou dizendo que você pode não fazer justamente porque se você fizer, não vai mudar em nada a solução. Porque você vai colocar um termo Cn aqui e ele vai zerar, porque quando você fizer H0 com Psi-N e o EN com Psi-N, esses dois termos vão ficar iguais e vão zerar qualquer contribuição extra na equação. Bom, então, vocês vão ver daqui a pouco porque que isso é importante, eu dizer que esse M é diferente do N, né? E espero que vocês estejam convencidos de que não é necessário colocar o termo M igual a N. Então, ó, a gente vai substituir isso aqui na equação, né? Então, vamos lá novamente aqui atualizar a equação. Vamos colocar aqui embaixo, ainda dá para ter um pouquinho mais de espaço. Então, substituindo isso, o que eu tenho vai ser H0 menos EN de 0. Isso aqui eu aplico sobre um somatório, e até eu vou colocar aqui o somatório aqui fora, do M diferente do N, Cm, Psi M de 0, não é isso? E do lado direito eu vou ter EN de 1 menos H', Psi-N de 0, e o Psi-N de 0 é só o Psi-N de 0 mesmo, eu não preciso alterar mais, né? Que era que eu precisava. Pronto. Aí agora, ó, uma coisa que eu já posso fazer é o seguinte, H0 pode operar sobre esse Psi-M de 0 aqui, né? E aí eu vou fazer ele operar aqui. Agora eu vou ter que apagar mesmo aqui, depois a gente faz isso de novo aqui, certo? Para encontrar correções de ordem superior. Bom, então agora eu vou substituir isso aqui, ó, H0 operando sobre esse aqui vai acabar me dando somatório em M diferente de N, EM de 0 menos EN de 0, e Cm, Psi-M de 0 é igual ao EN de 1, H', Psi-N de 0. É isso? E aí agora eu vou fazer mais um truque daqueles porque eu quero isolar para poder eu saber quem é o Cm aqui, né? Para um Cm qualquer. Então qual é aquele truque que eu estava fazendo? Era aquele de multiplicar por Bras, né? Nesse caso aqui eu vou multiplicar por um Bra de Psi-L de 0, certo? Para poder não confundir com os outros coeficientes. Quando eu multiplicar pelo Psi-L de 0, o que é que vai acontecer aqui? Isso aqui é tudo constante. Então eu vou ter um Psi-L de M, Psi-L de 0, Psi-M de 0. Esse braquete aqui vai me dar um delta de ML. Se ele me der um delta de ML, essa minha equação toda aqui vai ter que ser CL vezes o M é igual a L, né? É L de 0 menos a N de 0. Não é isso? Então, meu CL vai ser uma coisa assim. E nesse termo que está aqui, ó, eu vou ter Psi-L de 0, Psi-N de 0, né? Nesse caso aqui, o L que sobrou aqui era o L que era igual ao M, né? Então, quando eu fizer Psi-L de 0 com Psi-N de 0, isso aqui com certeza vai dar 0, né? Porque o L ficou igual ao M e o M não é igual a N nesse somatório. Então, sobrou termos, o único termo que sobrou é um termo que não pode ser igual ao N aqui. Então, quando eu fizer N de 1, Psi-N de 0,
e esse Bra multiplicar aqui, eu vou ter psi L de 0, psi N de 0, o L é igual ao M, e o M com certeza não é N. Então, esse braquete de psi L de 0 com psi N de 0 tem que ser 0, porque essas funções são ortogonais, não é isso? Então, aqui eu vou encontrar 0 para esse termo que está aqui, e para esse outro termo eu vou acabar encontrando menos psi L de 0, H', psi N de 0. E aí tá aí, aqui já é a minha solução final aqui, certo? Isso aqui já é a minha correção de primeira ordem para a função de onda. Porque o que é que faltava para eu resolver a equação desse jeito aqui, ó? Faltava saber quem são os Cs. Tá aí, acabei de encontrar quem são os Cs, né? Ó. Vamos isolar aqui quem são esses Cs aqui, ó. C de L, qualquer que seja o L, vai ser menos braquete de psi L de 0, H', psi N de 0, e aqui vai ter um EL de 0 menos EN de 0. Aqui está meio apertado, eu vou reescrever isso aqui embaixo para a gente fazer um apanhado geral agora aqui, né? Ó. Então, ó, finalmente, a correção para a energia é essa, e a correção para a função de onda é, vamos escrever aqui, correção de primeira ordem para a energia é essa daqui. Correção de primeira ordem para a função de onda vai ser uma coisa assim, né? O psi N de 1 era o que estava aqui, né? Eu tinha colocado como somatório em M. Os CMs aqui vão ficar, tipo, ó, vai ter um menos aqui na frente, né? Menos, aí psi M de 0, H', e aqui vai ter um psi N de 0. Esse é o enésimo estado, esse M não pode incluir o N, né? Esse somatório não pode incluir o N. Aqui eu vou ter esse denominador EM de 0 menos EN de 0, não é isso? E multiplicado pelo mésimo estado do zero. Não é isso? E aí pronto, então essa daqui é a correção de primeira ordem para a função de onda na teoria de perturbação, né? E aí lembrem daquela coisa que eu falei, que era bom que o M não fosse igual a N, tá aqui, ó. Se o M for igual a N, esse denominador aqui vai ser 0, e aí você vai ter uma indeterminação aqui, né? Mas, como eu disse lá no começo, ele não pode ser nessa minha conta, e ele nem precisa ser, porque a equação também é satisfeita se você fizer um somatório sem botar o M igual a N no meio do somatório. Então, por enquanto, essa é a correção, né? Vamos ver agora como é que fica a correção de segunda ordem para a energia, certo? Aí, a correção, então, para a segunda ordem para a energia, a gente vai precisar... Então, vamos só, guardem esse resultado, certo? Então, depois eu faço um sumário dele aqui, de todos os resultados, mas eu vou apagar, a gente vai começar a fazer agora a correção para a segunda ordem para a energia. Correção de segunda ordem vai ser o seguinte, eu preciso escrever novamente aqui, só para a gente lembrar. O hamiltoniano era H0 mais lambda H', multiplica por psi N de 0 mais lambda psi N de 1 e assim por diante. Essa é a própria equação de Schrödinger que eu estou fazendo aqui, certo? E aí isso tem que ser igual a EN de 0 mais lambda EN de 1 e assim por diante. E isso multiplica psi N de 0 mais lambda psi N de 1 e assim por diante. É isso? Pronto. Então, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Vamos só para ficar mais organizado, porque senão pode ser que se alguém pegar o vídeo um pouco mais para frente vai se confundir aqui. E mais 3 pontinhos aqui, só para deixar claro que tem mais aqui nesse somatório, certo? Pronto, o que eu quero agora é coletar os termos de lambda ao quadrado, né? Quais termos multiplicam lambda ao quadrado aqui? Um deles vai ser o H0 psi n correção de ordem 2. Né? Aqui vai ter um lambda quadrado, o psi n de ordem 2, aqui H0 vezes ele é um termo desse. Esse lambda com esse também daria um lambda ao quadrado, então eu poderia botar um H' psi n de 1, não é isso? E pronto, desse lado esquerdo acabou, só tem esses dois. Do lado direito eu tenho a possibilidade de ter o EN de 0 com psi n de 2, tenho a possibilidade de ter o EN de 1 com o psi n de 1,
E eu posso ter também o EN de 2 com psi-n de 0. E esse EN de 2 é o que eu estou interessado, né? Em saber. Pronto, eu vou usar o mesmo truque que eu tinha feito antes. Como sempre, aquele truque de você multiplicar todo mundo por um Bra de psi-m, né? Um Bra de psi-n, nesse caso, um psi-n de 0. O que é que me interessa fazer um Bra desse aqui? É porque, novamente, quando eu fizer psi-n de 0, H0, psi-n de 2, H0 vai operar sobre esse, e esse termo aqui vai acabar EN de 0, psi-n de 0, psi-n de 2, e eu nem sei o que é psi-n de 0 com psi-n de 2, mas não me interessa saber porque esse termo que está aqui vai cancelar esse que está aqui, né? Ó, EN de 0, psi-n de 0 com psi-n de 2. EN de 0, psi-n de 0 com psi-n de 2. Então, esse termo cancela esse que está aqui. Aí, psi-n de 0 com psi-n de 1, se vocês lembrarem, psi-n de 1 não inclui psi-n de 0 no somatório dele. Psi-n de 1 é um somatório com todos os psi-m's de 0, menos o termo m igual a n. Então, esse braquete que está aqui vai ser 0 também, porque psi-n de 0 e psi-n de 1, vamos colocar assim, psi-n de 0, psi-n de 1, esse braquete aqui é 0, certo? Porque o psi-n de 1 não inclui psi-n de 0 na combinação linear que gera ele. Então, finalmente, eu vou encontrar só os dois últimos termos que sobraram, que é esse aqui e esse aqui, né? Nesse daqui, por exemplo, já tem até um pedaço que eu posso fazer, ó, psi-n de 0 escalar psi-n de 0, né? Porque esse aqui é uma constante, quando eu fizer o braquete, ela vai sair. Então, eu vou acabar encontrando só uma coisa assim, ó. EN de 2, psi-n de 0, psi-n de 0. E aí, esse termo aqui, ele é 1, porque elas são normalizadas. E aí, finalmente, eu encontrei que é a correção de segunda ordem na energia. EN de 2, ela é o psi-n de 0, H', psi-n de 1, né? Mas eu já sei quem é psi-n de 1, então, para saber a correção de segunda ordem de energia, note aí que eu precisava ter feito o que eu acabei de fazer, que é a definição de psi-n de 1, a correção de primeira ordem na função de onda, né? Então, vamos substituir aqui e colocar a resposta final, né? Então, a resposta final é EN de ordem 2 vai ser, quem era o psi-n de 1, que eu acabei de calcular aqui, ele vai ser menos somatório em m diferente de n, não é isso? E aí, aliás, vamos primeiro fazer assim, ó, porque aqui eu já estou pulando alguns passos. Vamos primeiro colocar psi-n de 0, né, que eu já conheço, H', e aí psi-n de 1 aqui é que eu estou substituindo as coisas, ó, somatório em m diferente de n, aí aqui eu teria que ter um psi-m de 0, H', psi-n de 0, isso aqui dividido por um é m menos é n, né? E aí aqui tem um sinal de menos na frente e um psi-n m de 0, né? Foi assim que eu encontrei agora há pouco. E aí, ó, isso aqui tudo é número, né? Então, ó, eu posso juntar esse braquete todo aqui, ó. Então, eu vou acabar encontrando, eu vou também passar esse sinal de menos aqui, invertendo aqui embaixo, tá certo? No final das contas, essa correção é psi, ou somatório de m diferente de n, um braquete de psi-n de 0, H', psi-m de 0, multiplicado por esse outro braquete que está aqui, psi-m de 0, H', psi-n de 0, é esse braquete que está aqui, e o denominador é n de 0 menos m de 0. Pronto. Agora está meio bagunçado o quadro aqui, vamos fazer o sumário de tudo que eu acabei de encontrar aqui, ó. Correção de segunda ordem, vou aproveitar até o que já está aqui e escrever assim, ó. Resumindo, a correção de segunda ordem para energia, ela é somatório em m diferente de n. Esse termo multiplicado por outro, você note que isso que está sendo feito aqui
é um módulo quadrado dessa operação, né? Psi-n de 0, H' psi-m de 0, né? Você pode escrever isso aqui assim também. Dividido por En de 0 menos Em de 0. Essa é a correção de segunda ordem na energia, não é isso? E você vê que ela é de segunda ordem mesmo, ele é um H' multiplicado por H', então é o hamiltoniano da perturbação vezes ele mesmo, por isso que a gente diz que é uma correção de segunda ordem. Ela pode ser que ela não seja tão relevante, justamente porque se o H' é só uma perturbação, ele deve ter um valor pequeno de energia. Se você botar o quadrado, ele fica menor ainda, se botar o cubo fica menor ainda, né? Mas você pode ir seguindo essa conta que eu fui fazendo aqui, esse procedimento que eu fui fazendo, até encontrar a energia de ordem 3, que vai depender do psi de ordem 2, e aí a energia de ordem 4, que vai depender do psi de ordem 3, e assim por diante, certo? Então, ó, o En de 1, a gente encontrou só como sendo psi-n de 0, H' psi-n de 0, ou seja, para o En de 2 eu preciso do psi-n de 1, para o En de 1 eu preciso do psi-n de 0, né? Então tá razoável aqui. Essa daqui é uma correção de primeira ordem, o H' só aparece uma vez. Essa aqui é uma correção de segunda ordem, o H' aparece ele vezes ele, né? Então ele está ao quadrado. E o seu psi-m, o psi-n, correção de primeira ordem, fica sendo somatório em m diferente de n, e um braquete de psi-m de 0, H' psi-n de 0, sobre En de 0 menos Em de 0, né? Então, isso aqui resume toda a abordagem aqui. Se você quiser uma correção de segunda ordem, você tem que fazer de novo aquele procedimento, mas agora ir um passo além, né? Se você precisar de correções de ordem maior ainda no psi e no E, geralmente é porque talvez não seja tão conveniente usar a teoria de perturbação. Era bom procurar outro método alternativo de resolver a equação. Mas, às vezes, você consegue até encontrar soluções analíticas para esses somatórios. Às vezes, esses somatórios viram um somatório de uma PG, alguma coisa assim, e aí fica bem razoável de você encontrar uma solução completamente analítica para o problema, né? Então, é isso.